Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Meia Rolha Cast. O meu nome é Diogo Frade, aqui sempre comigo Daniel Branco e hoje estamos sem o nosso Pedro, mas por motivos profissionais, não se preocupem, ele estará de volta. Ele está bem, Ele está bem, exatamente. E recomenda-se. Portanto, ele agora abraçou um novo projeto e, portanto, para isso precisou do dia e hoje não vai estar connosco, mas temos um convidado muito especial, Pedro Luz, bem-vindo, obrigado pelo Pedro convite. por Pedro. Pedro por Pedro, exatamente. E quase a mesma região e tal. Faz aqui uma ponte entre lá e cá. Exatamente. Está certo. Grande Pedro, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, eu Pedro. que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui e, aliás, um privilégio, né, poder compartilharmos aqui Não, o privilégio é nosso. O Pedro tem um currículo invejável, que é um texto assim, né? Não, mas ali foi só para encher um bocadinho. Não foi. Mas nós já vamos gravar isso. Já vamos lá. Exatamente. Primeiro é o quê? É o vinho, Ah, Pedro. A gente já começa assim logo com vinho. Logo a abrir. Tem que ser. A gente tem uma premissa que é o convidado tem que trazer um vinho. Boa. E depois em seguida nós apresentaremos um também. E então o que é que tu trouxeste para nós aqui abrirmos? Então, como não podia deixar de ser, eu trouxe um vinho da minha região de Lisboa. Eu sou de Peniche. E então, já que Peniche não produz vinho, só produz sardinha e algumas coisinhas de mar, então trouxe aqui um vinho ali da região. É um vinho de Alenquer, chama-se Quinta das Marés, é um Jampal Vital, duas castas que são pouco divulgadas ou pouco conhecidas e, na verdade, quase extintas. Está-se a fazer um trabalho de recuperação. É um vinho que está dentro de um projeto que se chama Lege a Lege, feito pelos enólogos Rui Lopes e Jorge Rosa Santos. E vamos ver o que é esse vinho aí nos dá, mas é um vinho bem interessante. Estou bem curioso. Vou-te ser sincero, já ouvi falar muito da casta Jampal, até saiu há uns tempos aí uma notícia de um produtor que estava a fazer só 100% de Jampal. Sim, da Mães o antes, é. Exatamente, e que tu até só podias comprar 3 garrafas porque a produção era pequena. É muito pequena. E fiquei curioso, acabei por nunca ter a oportunidade de provar. E Vital também é uma casta que, lá está, tive já a oportunidade de provar algumas coisas em Lisboa, mas é muito raro, é difícil, até por exemplo um 100% Vital. Eu conheço um que é do Casal Figueira, 100% Vital, que é fora de série. Olha, depois, eu por acaso é ao contrário, já provei Jampal, mas não provei Vital. Boa. Não, tem, por exemplo, a Quinta de Pancas, também em Alenquer, na mesma região. Muito bom. Também, eles têm um 100%, trabalham muito bem a casta Vital, mas tem um 100% Vital, um vinho com 9 meses de estágio em barrica e está bem interessante, bem interessante mesmo. Fica a dica. Fica a dica aí para a próxima a gente fazer. Então vamos fazer aquele brinde. Um brindezinho. Vamos de abertura. Saúde. Obrigado mais uma vez, Pedro. Este vinho, para quem está a ver lá em casa, ou ouvir, onde é que nós podemos arranjar este vinho? Portanto, isto é uma pequena produção? Sim, uma pequena produção. Isto, na verdade, eles têm apenas 1 hectare plantado de Jampal. Então é limitadíssimo, poucas garrafas que vêm para fora todos os anos, mas acha-se já hoje em garrafeiras, que é distribuída em exclusividade pela Garcias. Pode-se achar nas lojas da Garcias. A Garcias tem 7 lojas mais a nossa garrafeira, a boutique na Comporta. E depois hoje já está é um vinho bastante gastronómico, direcionado a restaurantes. Então sim, garrafeiras especializadas, lojas especializadas e restaurantes. E online, garcias.pt também se acha. Bastante interessante. Sim, é um vinho que tem 1/3 dele passa por estágio em barrica durante 6 meses e depois tem total mais 6 meses sob as borras finas. Então, daí eu estava a sentir isto amanteigado. Dá essa cremosidade, ele tem aqui um bocadinho mais de oxidação, dá para ver isso pela cor. Isto é um 20-20, mas mantém a acidez lá em cima. Estamos a falar aqui de um vinho que, apesar de estar na região de Lisboa, Costa, ele está um bocadinho escondido porque ele está no Sopé, a região sul da Serra de... como é que se chama aquela serra, meu Deus? Falta-me ali... não é de São Médio. Falta-me agora o nome. Monte Junto, boa, obrigado. No seu pé de Monte Junto, a parte sul, então já esconde um bocadinho da influência do mar, mas mantém a acidez lá em cima. Top. E parece que tem um toque fumado também no final, é aquele amanteigado e fumado. Tem esse toquezinho mesmo. Não tem?
puxa aí, tem. Provavelmente fez batonagem para ter. Com certeza. Porque normalmente é engraçado que a batonagem também dá esta cremosidade. Esta cremosidade e o contato com as borras finas, né? Que é isso mesmo que daí vem a parte da batonagem. Para quem não sabe, lá em casa a batonagem é basicamente uma pá que é remexido o vinho. Já explicámos isso no episódio, mas explica. Portanto, basicamente é uma pá em que a ideia é remexer o vinho para que as borras fiquem em um sistema circular em contacto com o vinho e, portanto, isso vai dar cremosidade, vai também aumentar o espectro de aromas e sabores, vai dar complexidade ao vinho. E em França chama-se mesmo batom. Batom. Pau é o batom, por daí chamar-se batonage. Exatamente. Não, é assim, isso, e ele tem mesmo essa cremosidade que vem muito daí, e essa untuosidade. A gente apanha aqui também algumas notas de frutos de caroço. Sim. Tem aqui aqui Damasco. Eu não sei, nunca tinha provado a casta, nunca tinha provado a Vital. A Vital está presente neste vinho de que forma? Olha, eu não te sei dizer quais é que são as percentagens, mas acredito que seja 50-50. São duas castas muito próprias da região. A Jampal, como já se falou e cada vez está muito, as pessoas falam muito sobre isso, estava completamente distinta. Sim. Foi recuperada pela Mans Wines, salvo erro, ali perto de Mafra. E a Vital não. A Vital é uma casta que já foi muito utilizada na região de Lisboa. Antigamente, quando Lisboa era Extremadura e fazia grandes quantidades de vinho, não tanto de qualidade, a Vital era uma casta que quando ela é mal trabalhada, ela dá muita produção, porque mal trabalhada. E então era muito usada para fazer os blends, porque dava muito volume. Acontece que, por isso, as pessoas depois já não queriam mais esse volume todo, já queriam vinhos mais estruturados, começou a desaparecer, até que está-se agora a fazer um trabalho em cima da Vital, a fazer uma recuperação e a fazer com que, a trabalhar de outra forma, faz um controle de produção. Sim. E a casta aqui já te entrega muito mais do que entregava antigamente. Sim. É uma casta com uma acidez incrível. Sim. Com uma boa quantidade de produção, ou seja, consegue ter aqui algum volume para lhe dar aqui a estrutura, e depois tens aqui a Jampal que lhe dá toda essa cremosidade, que sim, já é uma caixa mais difícil de produzir, já dá já dá pouca quantidade. Okay. Então juntas faz um vinho e um equilíbrio bastante interessante no vinho. Tem bastante, e dá para perceber isso, e extremamente gastronómico. Sim. Aqui é um vinho aqui que acompanha muito bem, desde carnes, por exemplo, carnes. Sim, pode acompanhar. Tem aqui uma gordurazinha, mas ao mesmo tempo tens aqui essa acidez que é gulosa e que te consegue ir para o mar. Consegues acompanhar aqui mar, talvez um peixinho com um pouco mais de gordura. Imagina aqui um polvo alagareiro, por exemplo. Acho que fica Já estou a ver aqui o azeitezinho aqui todo. Já está a dar fome. Eu digo uma coisa, eu acompanhava isto, era com um carabineirozinho, estás a ver? Olha uma coisa assim. É do Ritz, já está a explicar. Eu vou para o polvo alagareiro, ele vai já para um carabineiro. Para mim importa estar na mesa. É o principal. Não, mas isto é um grande vinho. Está brutal. E obrigado pela experiência. Isto, só para contextualizar aqui a região, essa cena do Lege a Lege. Este projeto é feito por essa dupla, Rui Lopes e Jorge Rosa Santos, e eles são consultores em vários projetos a nível nacional. Fazem vinhos em várias partes, dentro da Garcias mesmo tem vários projetos, e então eles decidiram fazer um projeto que se chama Lege a Lege, porque é de uma ponta à outra de Portugal. Os rótulos, eles remetem a bilhetes antigos, a bilhetes de comboio, a bilhetes de avião, a bilhetes de autocarro, e aqui eles querem nos levar a uma viagem. Sempre são produções muito pequenas, sempre tentam extrair métodos que são ancestrais da região. Por exemplo, fazem o medieval de Orém, têm vinhas velhas atrás dos montes, então sempre tentam trazer alguma coisa diferente que aquela região já produz ou produziu no passado e que está meio esquecida, para tentar recuperar essa viagem. Por acaso este rótulo faz-me lembrar, era o que ias dizer, não era? Este rótulo, o quê? Qual? Bago Studio. Não foi quem fez o rótulo? Sim, nós temos por acaso não sei, mas acho que não foi. Mas faz-me lembrar muito. Quer dizer, não sei. É capaz. Quem é? É o Bernardo Monteiro. Foi um convidado que nós já tivemos. Exatamente. Na semana passada nós temos o Bernardo e ele fez um vinho também. Um vinho na Madeira. Okay. Que também usava a história dos tiquês. É?
Ok, não sei, por acaso não sei. E o rótulo parece muito a imagem da Baco Studio. Não, realmente não sei, mas posso confirmar depois de mandar-vos essa informação. Agora não sei, mas... Este projeto também não, e perdoem-me se não for, estes dois enólogos também não fazem um vinho chamado Síria a sério. Sim. Então, é dentro deste projeto. O Leja Leste tem o Síria, que é o Síria a sério. Sim, o rótulo é... Sim, é um azul. Exatamente. Azul e branco, mas é isso mesmo. Eles têm, eu já provei há muitos anos. Por exemplo, eles fazem um Tava Varosa, um branco com Social e Malvasia, que é o quê? Temos uma região que ela é muito usada para fazer os espumantes, com essas mesmas castas, então fazem um vinho que seria supostamente um espumante sem segunda fermentação. A acidez lá em cima, eles conseguem controlá-la. Depois vão para a região também de Alenquer, fazem um Sauvignon Blanc que se chama Le Migrant, né? Porque é uma casta que veio para cá emigrada e que se adaptou muito bem aqui à nossa região. A nossa região, a região de Lisboa. Então eles fazem muito essa questão. E depois são edições limitadas, tem vezes que mantêm o projeto, tem vezes que não. Aqui, isto é uma Quinta das Marés, que pertence ao sogro do Jorge Rosa Santos, então é uma produção totalmente controlada por eles, mas nem sempre é. Muitas vezes é em terras dos parceiros que eles fazem o vinho e que pedem permissão para fazer algumas alterações de produção. Então é fixe. Metam agora o vinho ao nariz, que agora está os amanteigados lá no topo. Sim. Já aumentou a temperatura. Começa a subir um bocadinho a temperatura. Eu adoro este fumo, lá em casa, este fumo e esta pedrazinha que tem ali no fundo. Adoro isto. Lá em casa as pessoas, aqui estávamos a falar da temperatura, já agora quero agradecer a um espectador em especial nosso, a todos, mas a um, que é o Jean Carlos, que é um sommelier do Brasil. Ele acompanha mesmo à séria, todas as vezes que sai um episódio ele manda-me prints do que está a ver e depois faz-me questões e eu acho imensa piada a isso. Ele até pediu para nós referirmos algumas questões relacionadas com o serviço. Sim. E de facto as pessoas lá em casa que estão-nos a ver provar este vinho, aqui é que se percebe a importância da temperatura do vinho. Sim. Ou seja, um vinho branco, um grande vinho branco, se estiver muito frio, fica completamente fechado. Sim. E perde-se aqui a possibilidade da pessoa desfrutar dos aromas e do sabor do vinho. Claro. Então é importante nós provarmos o vinho e até irmos descobrindo a temperatura ideal do vinho. Ou seja, às vezes um vinho se calhar mais simples, por exemplo, estávamos a falar um bocado de um Sauvignon Blanc, um Sauvignon Blanc estilo Loire, pode ser bem um pouco mais fresco. Este vinho já com uma complexidade maior, convém beber se calhar um bocadinho mais quente, porque ele vai de facto mostrar outras coisas. Ele permite e aguenta bem, tem estrutura para isso, não é? Tem, sem dúvida. Ele faz aqui estas camadas e vai continuando a subir. E por isso que eu digo que ele é gastronómico, porque a gente consegue ter uma refeição e começar com uma temperatura e ir ajustando ao prato, à entrada e depois ao prato principal. Eu no serviço por acaso gosto dos tintos um pouco mais frescos, porque normalmente o prato demora sempre 10, 15 minutos, né? Aliás é estranho se a pessoa pedir... Depende, estás a ser muito rápido esse prato, 10, 15 minutos. Mas depende do prato. Por exemplo, ali nós temos... Não trabalhas no McDonald's, para não? 10, 15 minutos. Não, mas por exemplo, no trabalho nós temos um prazo máximo de 30 minutos para o prato estar na mesa. O prato principal é o standard. E pronto, dependendo do prato, às vezes há pratos mais rápidos, mas pronto, até vá a 20 minutos é tolerável que o prato esteja na mesa. E significa que se o vinho já for a 16 graus, o tinto, se for a 16 graus para a mesa, quando o prato chegar, ele já está tipo a 20 ou 21 ou 22. E a meu ver já é desagradável. Nós falamos disso no último episódio, do David, vão lá ver. Grande episódio, atenção. Todo chão. Mas aquele está especial. Está especial, como diz o Diogo. E ele fala muito dessa questão das temperaturas. Eu aliás, acho que é fundamental isso de temperatura. Ele diz que na garrafeira dele tem sempre 2 ou 3 graus a menos. Que é para depois chegar ao cliente à temperatura ideal. Sim, eu concordo. Acho que, aliás, a temperatura e copo. Acho que são os dois grandes fatores que influenciam diretamente a experiência inicial do consumidor na mesa. Porque se tu servires numa temperatura errada, consegues logo ali dar aquele... Não existe uma segunda oportunidade para a primeira impressão. Não é? A primeira impressão é sempre a primeira. Pode haver uma segunda, uma terceira e depois, mas a primeira é sempre aquela que marca mais. E a temperatura, de fato, é muito importante e nós, como profissionais do setor, é nossa responsabilidade e não do cliente. É daquelas coisas. O cliente tem a responsabilidade de escolher, podemos ou não dar alguns direcionamentos, mas é a nossa responsabilidade total a gente servir.
Às vezes não escolhem. Pois, é isso, pode ou não. Mas nós estamos lá para isso, para tentar ajudar no... Exatamente. Não sei se... mas acho que faz toda a diferença uma temperatura correta. Essa questão das temperaturas ambientes e temperaturas isso aí, acho que já passámos por isso, mas é sempre bom reforçar que não existe temperatura ambiente, existe temperatura correta de serviço. De serviço. Sim. Pedro, sabemos que estiveste fora. Sim. A ida para o Brasil teve algum motivo... Foi uma aventura? Foi uma oportunidade profissional? Foi profissional. Eu, na verdade, fiquei quase 20 anos fora. Foram 19 anos emigrado. Ou seja, metade da minha vida, praticamente. Apesar de parecer mais velho, sou mais novo. Assim queria. Não, eu emigrei com 20 anos. Fui para a Inglaterra. Fiquei 5 anos, cerca de 5 anos em Londres, a trabalhar também na área, e depois onde eu trabalhava tive a oportunidade de conhecer aqueles que se tornariam meus sócios, e então rumámos ao Brasil. Foi questões profissionais mesmo. Ok. Mas o Brasil, porque os teus sócios eram de lá? Porque... Não, então vamos lá. Só voltando um bocadinho atrás, na Inglaterra nós trabalhávamos para uma empresa de restaurantes, um grupo grande, o maior grupo de restaurantes do Reino Unido. Na altura, quando eu saí, quando a gente tomou a decisão em 2008, tinha cerca de 287 restaurantes só em Londres. Jesus. Então estamos a falar aqui de uma estrutura bem grande, e nessa época, em 2008, nós começámos a ver a crise a apertar. A Inglaterra foi o último país, na altura, União Europeia, hoje com o Brexit, os gajos abandonaram a gente, e começámos a ver alguns números a ficarem vermelhos. E ali surgiu a possibilidade, na altura, um dos meus sócios, ele era um dos diretores, o que se tornaria meu sócio, na altura ainda não era, né? Era um dos diretores da empresa, e nós nos juntámos em 3, porque eu era front of house trainer, ou seja, eu dava formação para tudo o que era atendimento. Era um dos formadores, obviamente não era, eram 12 mil empregados, não dava para ser tudo, mas na minha região eu era um dos formadores. Tínhamos o back of house trainer, que era o chefe principal ali da região, e um dos diretores, e começámos a conversar se aquilo que nós fazíamos para a empresa, será que não estava na hora da gente fazer para nós mesmos, né? Já que havia essa possibilidade da Europa entrar numa crise profunda, e veio-se a confirmar nos últimos nos anos seguintes. Houve bastantes crises, crise financeira, e ali nós tomámos a decisão de ir para o Brasil, porque éramos todos casados com brasileira. Então estava fácil. Okay. Um é sérvio, o outro é italiano, e eu português. Então e começámos a ver qual é o país que está com maiores perspectivas, o que é que a gente tem aqui de futuro. O Brasil era uma época em 2008, 2009, que foi o primeiro ou o segundo ano do governo Lula. Na altura não por isso, porque não sou nada partidário, mas víamos que havia uma perspectiva muito grande. E assim foi. Decidimos que íamos para o Brasil, esse foi o primeiro passo. Depois fizemos uma pesquisa de mercado, onde é que nós poderíamos implementar as nossas ideias, e surgiu o Nordeste. Começámos a averiguar um bocadinho mais, a aprofundar a região de Salvador. Então assim foi. Depois na região de Salvador procurámos um lugar onde houvesse, que fosse uma região mais familiar, ao mesmo tempo turística, e que ainda não tivesse muito desenvolvimento, tivesse com um vetor de crescimento. E assim surgiu Lauro de Freitas, que é uma cidade da região metropolitana. Na verdade não existe separação entre as duas cidades, é praticamente Salvador, e ali começámos com o nosso primeiro restaurante. O nosso primeiro restaurante abrimos em 2009, depois em 2012 abrimos o segundo restaurante, na mesma cidade, na verdade na mesma rua, 1,5 km de distância, porque eram perfis diferentes. Em 2014 abrimos o terceiro restaurante, e depois em 2015, aí já a solo, eu tive um outro projeto de restaurante, ou seja, foram 4 restaurantes. Esse primeiro restaurante depois dividimos ele em 2, era um restaurante que começámos inicialmente apenas com uma culinária mediterrânea, e depois abrimos também uma pizzaria, que era a nossa experiência que nós levávamos da Inglaterra, porque o grupo que trabalhávamos era um grupo de gastronomia italiana, muito forte em massas e pizzas. Então ali também entramos tivemos 4 marcas nossas na nossa rede de restaurantes. Como é que correu a experiência de restauração em termos de serviço? Foi fácil de implementar? Tiveste muito trabalho em
Tiveste muita pedra para partir ou conseguiste encontrar pessoas com... Não. Inicialmente foi muito bom. Eu acho que correu até bem demais. E porquê é que eu digo isso aqui? Isto deu expectativas. Não, o seguinte, quando nós estávamos no primeiro restaurante, nós estávamos muito ativos, muito presentes. Eu era responsável pela parte, obviamente, de serviço, a parte da frente, cada um na sua área. A parte administrativa ficava com o sérvio e a parte de back-of-house com o italiano. E era fácil, porque nós trazemos uma experiência já grande de formação, conseguimos montar uma equipa boa. Montámos o segundo restaurante, como estávamos relativamente próximos, ainda foi tranquilo. Ainda conseguimos, mas ali já dividimos a equipa. Já dividimos, metade da equipa ficou num restaurante, metade da outra, já sentimos ali algumas coisas a começarem a mudar, mas na altura o alerta, hoje eu consigo perceber isso. Não percebemos ali essa mudança. Talvez tivesse sido importante. Por isso que eu digo que correu muito bem no início. Depois, quando abrimos o terceiro, voltámos a dividir as equipas e aí começámos já assim a ter problemas com equipas, né? Porque já não conseguíamos controlar tudo, já não conseguíamos estar a par e o Brasil tem essa dificuldade. Tá? No Brasil existe muita mão de obra, ao contrário aqui de Portugal. Aliás, nós vemos que uma grande parte da mão de obra que trabalha hoje na restauração vem do Brasil. É verdade. Mas existe aquela cena assim que não sei fazer nada, vou trabalhar para um restaurante. Sim. Não sei fazer nada, não sou formado em nada, vou trabalhar para uma cozinha. Então isso é uma realidade lá. Então começámos a ter algumas dificuldades, sim, começámos a perceber, mas sim, fomos contornando e as coisas aconteceram, mas não como o primeiro restaurante. O primeiro restaurante foi um espetáculo. Foi fácil. Quando é o primeiro é sempre aquele nosso bebê. Bem, também há aquele velho ditado cá em Portugal que é patrão fora, feriado na loja. Sim. E quando tu começas a ter lá dizem que o olho do dono é que engorda o gado. Não é, Eric? É só para chamar o Eric aqui para a gente. E de facto, e em relação ao vinho, tu nesses restaurantes lá no Brasil tinhas vinho nas cartas? Sim, isso foi uma das... Assim, a gente trabalhava, eu formei-me como sommelier enquanto eu estava na Inglaterra. Eu já vinha com background da área de hotelaria. A minha mãe chegou a ter um pequeno restaurante em Peniche. Então, mas eu queria fugir disso e tentei ser, quando eu puder fugir daqui vou-me embora, porque não é isso que eu queria, realmente não era a área que eu queria trabalhar, mas pronto, as coisas aconteceram. Desculpa, perdi-me aqui não, estava a dizer por causa dos vinhos no Brasil. Sim, então quando chegámos lá, eu já levava essa paixão pelo vinho, porque quando eu me tornei formador na área de serviço, a parte mais desafiante e a parte que a empresa mais investiu em mim e quem era formador foi nessa parte do serviço do vinho. Sim. Porque é a parte mais técnica. Sim. E ali eu ganhei essa paixão. E a nível de conhecimento também. Sim, também. Até porque quando estás formado no serviço de vinho consegues ter praticamente domínio do salão todo. Exatamente. Né? Consegues fazer um atendimento de pedido e precisas até para oferecer gastronomia. Há muitos clientes e não só que desvalorizam um bocadinho ainda cá em Portugal, mais especificamente o sommelier. Sim. E nós já falámos disso várias vezes em vários podcasts. Yeah. Ainda existe muito essa barreira cá em Portugal. Sim. Engraçado que isso, no Brasil eu comecei a ver essa diferença. E quando fomos montar os restaurantes, eu tomei a decisão de montar uma garrafeira já com algum peso, com algum número de garrafas, e algumas pessoas viraram-se, não, aqui o baiano só gosta de cerveja e cachaça. Não é isso, essa era a mentalidade que as pessoas tinham, mas é para isso que a gente veio para cá, para começar a mudar. Estamos a falar isto aqui há 15 anos atrás, né? Desmistificar e começar a formar e começar a trazer, e então tive que fazer um investimento em termos de formação com a equipa, onde toda a sexta-feira eu abria 1, 2, 3 garrafas de vinho com as equipas, constantemente. Isso foi um trabalho semanal, e tornei-os apaixonados pela bebida. Nada como provar, não é? E então isso fez o quê? Fez com que eles que estavam habituados a beber a cerveja, porque é aquilo que eles tinham acesso, na verdade as pessoas não sabem que gostam, até terem acesso e começarem a gostar. Começámos a fazer essas formações, eles começaram a ter paixão, e essa paixão é o que passa para o cliente.
Eu acho que o segredo do atendimento é realmente a intensidade, a paixão que nós colocamos sobre aquilo que nós temos na mão. Então aí tornou-se fácil e o crescimento foi natural. Nunca deixando essa minha paixão pelo vinho de lado, eu comecei a trabalhar também como representante. Eu na altura já estava a escrever para algumas revistas, alguns jornais lá no Brasil como colunista, e surge uma oportunidade de ser distribuidor de uma empresa do Rio de Janeiro. Comecei a distribuir alguns produtos entre os restaurantes, porque tinha acesso, obviamente, que os empresários da área começavam-se a falar. Representava uma marca, uma importadora e também uma vinícola brasileira de Santa Catarina, a Világio Grando, que o enólogo é português, o António Saramago, e para mim um dos grandes enólogos, um dos melhores enólogos em Portugal, e então ali já estava a fazer essa parte. Foi até que chegaram 2 malucos portugueses lá um dia ao meu restaurante e disseram: ouvimos dizer que tem aqui um português que trabalha com vinho. Sim, tal. E eles estavam com uma ideia de começar a fazer importação, exportação e importação, na verdade, para lá de vinhos portugueses. Tinham na mão um projeto que eles queriam começar, mas estavam completamente perdidos. Inicialmente eu era para ser um consultor deles, porque eu já era consultor para algumas empresas, e essa consultoria tornou-se em sociedade. Montei-lhes o projeto e fez sentido de eu me tornar sócio deles. Então, de novo, nós os 3 tornámos, desta vez os 3 portugueses. Um deles mora aqui em Portugal, o outro estava lá no Brasil, pai e filho, e eu é que estava na parte de montagem e todo o processo. Isto foi em 2014, começámos a fazer a montagem do projeto. A primeira importação chegou no fim de 2014, em 2015 começámos a fazer a distribuição de produtos lá. Depois foi isso, e depois em 2016, já com um ano de importadora, distribuidora montado e já com algum fluxo, percebi que já não aguentava mais estar nos 2 lados. Né? Um dos meus restaurantes, o terceiro no caso, era um restaurante que era aberto 24 horas por dia, porque atendíamos o Hotel Mercury de Salvador, na avenida principal, e então fazíamos ali todo o serviço, tanto aos passantes, ao restaurante aberto ao público, sim, como também ao restaurante, né? Desde pequenos almoços, serviços de quartos, brunch, coffee break, sim. Todo o serviço que era 24 horas. E era certo. De madrugada tocava o meu telefone, 3 da manhã, Pedro, fulano tal, que era para vir montar o café da manhã, não apareceu. O fulano tal, que era para vir entregar o leite, não apareceu. Então era muito, já estava extremamente... Hoje é um bocadinho mais gordinho, mas na altura estava quase desaparecido. Mas Pedro, só uma questão. Sim. Era 24 horas todos os outlets? Ou não, só room service? Sim, só room service. Okay. Mas lá está, a operação, pessoas, era 24 horas. Sim, ou seja, sempre tínhamos alguma coisa para cuidar, seja mercadoria, seja mão de obra. Claro. Sim, mas era só um restaurante e era só a parte de room service. Room service 24. Sim. Diz uma coisa, eu tenho uma certa curiosidade em relação ao Brasil, porque a ideia que eu tenho é que no Brasil os negócios escalam a uma velocidade alucinante, ou seja, enquanto que Portugal tem 10 milhões de habitantes, portanto tu para fazeres uma coisa aqui em escala tens que ser um Golias contra o Hércules. Sim. No Brasil é ao contrário, porque é um país tão grande, sim, que tu abres, eu às vezes gosto de ver aquele programa dos Shark Tank Brasil, porque eu vi um que não esqueci, que foi um rapaz que abriu uma pizzaria em formato de cone. Uma pessoa pensa assim, uma pizza em formato de cone, não faz muito sentido. Mas o que é facto é que ele num ano abriu 14 lojas de pizzas em formato de cone. As franquias, porque... E portanto, quer dizer, isto em Portugal é impensável. E acho que é extremamente desafiante e a energia que é necessária despender para poder acompanhar. Sim. É muita gente, é muito rápido, assim, é tanto para o bem como para o mal. É muito rápido o crescimento, como é muito rápido também quando as coisas correm mal, as quedas, é muito rápido, tudo é muito rápido, tudo é muito intenso. E sim,
tu de repente começas a abrir e vês que começas a abrir portas aqui, portas ali, e já queres ter uma unidade aqui, uma unidade ali, porque é isso, é tudo muito. Estamos a falar de cidades, né? Salvador é uma cidade que não é a maior cidade, com 3.8 ou cerca de 4 milhões de habitantes. Estamos a falar aqui de praticamente metade de Portugal a viver numa cidade. Isso, nem estamos a falar de São Paulo e de Rio, que São Paulo é alucinante. É alucinante. Então é isso, é tudo muito. Tudo é muito. Tudo é muito. Yeah. E tu vês, porque por acaso era uma conversa que estávamos a ter no caminho, que eu queria falar contigo, porque nós depois tu vieste para Portugal, passado esse tempo. Não sei se deixaste lá os negócios, continuas com ligações ao Brasil. Eu mantenho o meu CNPJ, que é o meu cadastro ativo de pessoa jurídica, mas neste momento não faço nada. Eu dou apoio a alguns amigos. Quando eu vim, eu estava com um projeto a iniciar de uma importação com outras 3 pessoas, aqui no caso já íamos ser 4, porque normalmente é sempre 3, que era um projeto de importação direto para o consumidor final, para o cliente final, escolher vinhos aqui de Portugal com melhor relação custo-benefício. Mas entretanto deixei a sociedade porque não conseguia estar envolvido, mas mantenho contato com eles e dou-lhes apoio quando é necessário, mas sim, hoje não tenho nada ativo mais assim, no Brasil. Não. E depois, quando é que decidiste voltar para Portugal? Então, isto aqui, depois da pandemia, em 2021, tomámos a decisão, eu e minha esposa, eu sou casado com uma baiana, temos 2 filhinhos, um na altura estava com 1 ano, um estava com 2 anos e o outro tinha acabado de nascer, e começámos a fazer contas à vida e dissemos assim, ok, o que é que a gente vai fazer? Vale a pena continuar, não vale a pena continuar? Questões de segurança, porque é isso, enquanto tu estás sozinho no Brasil, não pensas nisso, tudo é muito. Tudo é muito lindo, tudo é muito mau ao mesmo tempo quando as coisas correm mal, de alguma forma. E então chegou uma certa altura, por algumas coisas que aconteceram, decidimos regressar. Minha esposa não conhecia, minha esposa é chefe de cozinha. Boa. Para ela era um sonho vir para a Europa. Na verdade não sei, ela diz que era para Portugal, eu acho que ela queria mais ir para a Espanha, porque ela tem uma queda pela questão de tapas e etc. Mas agora se calhar já mudou de ideias. Não, mas acho que já mudou de ideias. Então normalmente isso acontece. Yeah. Por exemplo, o Pedrones, o Pedro Ramos também disse que Portugal era para a 3ª escolha dele para vir para a Europa. Se calhar foi ela que... Não, mas, a mulher. Sim, foi a mulher que quis, não. Acho que não. Acho que não. Mas lá depois decidiram. Mas não, isso está lá no podcast. Foi o primeiro episódio. O nosso primeiro episódio, se quiserem ver lá a história do Pedrones, estou à vontade. Mas foi qualquer coisa assim do género também. Mas é isso, e depois a gente decidiu, e aliás, para ela é muito interessante e é muito bom, porque temos aqui, quando a gente compara a quantidade de restaurantes que existem em Portugal para a qualidade, estamos muito à frente. Sim. A quantidade de estrelas Michelin que nós temos, se a gente dividir isso por população, estamos muito à frente. Sim. E temos uma gastronomia com história, com passado, com cultura. E então isso aí também é muito importante, além da inovação que cada vez a gente vê mais. Sim. E vocês trabalham nessa área e também veem com certeza. Então foi uma escolha fácil de podermos vir para cá. Então o meu filhinho já completou 1 ano aqui. Nós viemos em maio do ano passado, ele completou em junho, e o outro estava com 3 aninhos. Então é recente. Não, isto tem 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses que eu estou. É recente. E quando chegaste cá, a Garcias descobriu-te a ti ou tu descobriste a Garcias? Foi engraçado, porque foi assim, foi através de uma live, de um podcast. Antes de eu vir para o Brasil, eu tinha participado de uma live com o Rodrigo Quina. Grande Rodrigo Quina. Tem que ficar. Um grande abraço para ele. E já está palavrado. Eu acho que vai ser complicado para vocês, porque ele está habituado a fazer as perguntas. Venham elas. Mas é engraçado, ele é um espetáculo. E então, na altura, eu estava ainda no Brasil, fizemos uma live e na altura eu disse, olha, estou com um projeto de voltar para Portugal, mas estava com esse projeto de continuar com essa questão da importação com esse grupo. Ainda não estavam as coisas bem definidas. Entretanto,
eu chego aqui a Portugal e mantivemos algum contato, tínhamos pensado em fazer alguma coisa juntos em termos de serviço para restauração, visto que é o meu forte. Eu sou um sommelier muito direcionado à formação de atendimento, não tanto mais à questão do serviço. Tive serviço, obviamente, passei por chão de restaurante, por todas as áreas, mas depois rapidamente direcionei muito para a questão da formação, né, de padrões e etc. E então estávamos a pensar montar um tipo de formação para profissionais. Não para pessoas que quisessem trabalhar, mas pessoas que já estavam, porque a gente vejo que é um grande problema que os empresários hoje têm, que é de conseguir manter os padrões de serviço. Não tem tempo e etc. Mas também porque as equipas também não ficam muito tempo. Sim, é isso. Que por acaso é uma questão que eu queria abordar. E essa questão de não ficarem muito tempo é uma bola de neve, que depois o patrão diz assim, olha, porque é que eu vou perder tempo e energia a formar se ele vai ficar aqui só um mês ou 2 ou 3? É uma bola de neve. E voltando aqui, como é que apareceu a Garcias, eu já estava aqui e em maio do ano que eu vi, o ano passado, o Rodrigo Quina liga-me e disse, olha Pedro, hoje vou fazer uma live com a Filipa Garcia, que é a atual proprietária da Garcias. Tens que assistir porque se calhar pode ser interessante para ti. Eu estava com várias ideias, estava com vários projetos na minha cabeça, ainda não sabia bem, eu tinha tomado a decisão que durante o primeiro mês eu não iria procurar nada, iria apenas desfrutar e conhecer Portugal, ou dar a conhecer Portugal à minha família, para fazermos uma adaptação e documentos e etc, etc. Mas pronto, apareceu e houve essa live e eu apaixonei-me pelos números. A doutora Filipa, nós chamamos da doutora Filipa, começou a falar sobre a Garcias e eu não conhecia a realidade de Garcias, sabia que a Garcias era uma distribuidora de bebidas, mas não tinha a menor ideia da dimensão que essa empresa tem, nem de faturação, de faturamento, etc, etc. Começou a falar de números e eu assim, isto aqui é isso que eu quero. E depois ela falou sobre um projeto que estavam a montar, a querer iniciar, que era um setor novo dentro da Garcias, que era a proximidade ao cliente com uma loja garrafeira que fosse premium. Eu disse, olha aqui, não era para isto que eu estava a pensar enverdar. Estava a pensar em ir para essa parte da educação, pensei também em ir para a parte de enoturismo, trazer brasileiros para cá, estava muito ligado ao Brasil, sim, né? Claro, Estou muito ligado ao Brasil. Claro. Pensei também em montar alguma coisa de loja online. Aliás, falei ainda estando no Brasil com o Arthur, da Virgo, porque ele faz sites e faz muito bem, é uma das grandes personagens hoje a desenvolver mecanismos de venda online para vinhos, e tinha trocado alguma ideia com ele e também era uma das... lá está, não sabia bem, não estava muito preocupado também em relação a isso. E assim foi, acabou essa entrevista ou essa live entre o Rodrigo Quina e a doutora Filipa, e na mesma hora mandei uma mensagem para ela pelo LinkedIn. Eu não tinha currículo, não tinha feito nada. Dizia, doutora Filipa, né, na altura lhe chamei doutora, tudo bem, aqui é Pedro Luja, acompanhei a live, gostei muito e tal, gostaria muito de conhecer mais sobre vocês, né? Começámos a conversar. A verdade é que marcámos depois, no dia seguinte, uma entrevista, uma reunião entre ela e o esposo, que são os dois administradores da Garcias. Eu fui para Alcochete e pronto, ia apresentar uma empresa e ali já não consegui fugir. Ali já me cativaram só pela estrutura e pelos projetos e o projeto, o desafio da montagem. Inicialmente eu fui convidado para ser era para ser gerente do projeto, mas pronto, rapidamente as coisas também mudaram, perceberam que havia também aqui algo a mais. Hoje eu faço parte, sim, da equipa de gerência da loja, mas estou também como head sommelier da empresa e viajo o país todo a dar formação, a fazer acompanhamento, a acompanhar as lojas. Amanhã, por exemplo, vou para Évora, para a nossa loja. Amanhã estou a ir para lá. Montámos uma loja nova, já acompanhei a montagem dessa loja. Amanhã vou com a diretoria para lá para fazermos algumas alterações. Então é isso, é viajar, é estar muito, muito ativo e tem sido bem interessante. Estou muito feliz no projeto,
uma empresa que me dá todas as condições para podes pôr aí, se calhar agora pomos o Instagram da Garcias. Pronto, olha, boa. Já agora, uma publicidade gratuita. Garcias, um aumento para mim, faz favor. De certeza que mereces. Não, sim. Olha, sabes que quando eu tive essa conversa com os administradores da Garcias, eu disse-lhes uma coisa. Nós fizemos um aniversário de um ano, sexta-feira. Isto é a nossa loja. Está aqui, uma loja bastante grande, é uma loja linda. Uau, nós ganhámos este ano aqui, a nossa equipa, ganhámos este ano como, referente ao ano passado, como melhor garrafeira de Portugal, muito por este cofre que nós temos ali, né? Está na Comporta, um lugar completamente inusitado, ninguém esperava ter uma estrutura como esta em Portugal e principalmente num lugar totalmente escondido, e posso dizer que é espetacular, as pessoas que entram lá dentro é sempre aquela reação de uau. Aquele uau. Estão todos convidados, que é a doutora Filipa. Doutora Filipa? Sim. Continência? Sim, e eu merece. Com este rapaz. Merece. São parceiros de marcas. A Garcias não é somente vinhos, aliás, o DNA da Garcias vem da parte dos espirituosos. O senhor Arnaldo Garcia, que era o pai da doutora Filipa Garcia, ele era um apaixonado pelo whisky, então a Garcias sempre teve um portfólio de whiskies muito completo, muito forte, muito grande, e agora este novo momento, a nossa ideia é estarmos cada vez mais próximos do cliente de uma forma mais mais próximo. De uma forma mais próxima, né? E, desculpa a redundância, mas é isso. É trazer informação, trazer formação, trazer conhecimento, não somente aquela questão dos volumes, mas sim a qualidade. Né? E isso está a ser muito interessante, essas formações que damos. Estamos com algumas academias, temos uma academia lá embaixo no Algarve, em Algoz. Temos uma academia no Porto, nas nossas delegações, e estamos a dar formação para os nossos clientes. Né? Eu sou de uma máxima que primeiro nós precisamos educar para depois cobrar. Claro. Acho que isso é o grande mote. É importante. E agora, já que falaste no Arthur, vamos aqui apresentar um vinho do... Fazemos aqui a ponte, exatamente. Vou pôr aqui já para dar o close. Aqui um vinho de uma região que acho que ainda está por descobrir, que é a região de Trás-os-Montes. Aparece pouca coisa, mas o que aparece, pelo menos o que tenho provado, com grande qualidade, a Quinta Dark Sol, grande reserva. Estamos aqui a falar de um blend de Touriga Franca, tinta Roriz e tinta amarela. E portanto isto tem 12 meses de estágio em barricas de castanheiro, correto? Castanho. Barricas de castanho, o que também não é uma madeira muito usual. Por acaso nós estivemos a fazer uma pequena pesquisa e descobrimos que é uma madeira um pouco mais porosa, e portanto dá aqui uma maior oxigenação também ao vinho. Vamos provar, eu não conheço, o único vinho deles que eu conheço, já provei há muitos anos, que é o Quinta Dark Sol, o Bastardo, que também é uma casta também muito engraçada, vê-se muito pouco, e já provei há muitos anos, portanto agora estou curioso para provar o Grande Reserva, porque deles eu conheço o branco, o Reserva, aliás, o branco, o Reserva e o Bastardo. E de facto, quem quiser pedir para casa para experimentar, vão ao site da Virgo Wines, e quando tiverem a fazer a vossa compra, se colocarem meia rolha Cast 10, têm 10% de desconto no pedido. Toma. Portanto, acho que vale a pena. Ora toma. Toma lá, toma rolha. Acho que eu por acaso sou um acérrimo defensor que há muito para lá do Douro e do Alentejo. Sim. E acho que às vezes as pessoas, eu sei que é muito mais prático quando estamos a comprar a carne, o peixe, os legumes e as batatas, aproveitarmos e levarmos a garrafa de vinho, mas acho que se passarmos por uma garrafeira vamos gastar o mesmo e estamos a ajudar pequenos produtores. E isso cá com melhor qualidade de armazenamento e etc. E com acompanhamento. E atendimento. E para além disso, uma pessoa não está a ir buscar um vinho para as massas, está a ir buscar se calhar a pessoa chega lá, estou sempre a dizer, chega lá, olha, o que é que hoje vai fazer para o jantar? Olha, hoje vou fazer um robalo grelhado, ou vou fazer um assado. Então olha, você vai gostar deste vinho, acho que vai ficar top. E a pessoa depois tem uma experiência, conta uma história. Sim, claro. Que é isso, vinho é história.
E olha, vamos aproveitar o Drop Stop. Pois é, porque não aproveitámos. Bem, a gente também não precisa. Mas somos todos muito profissionais. Mas vamos aproveitar o Drop Stop porque aqui o Pedro trouxe o Drop Stop da Garcias. Então vamos aqui. Para quem não sabe o que é um Drop Stop, é aqui uma ferramenta de trabalho muito utilizada nas provas de vinhos, principalmente em feiras, porque como estão sempre a pingar vinho, então para não estar sempre a... E é engraçado que Drop Stop é daquelas marcas que virou o produto, porque Drop Stop é uma marca. Olha, não sabia. É como o Quispo. Marca. Aliás, é uma marca que agora acho que posso até dizer isto, que se por acaso tivesse informação esta sexta-feira, não sabia, é uma marca com distribuição exclusiva para Portugal e Espanha, agora pela Cotal, que fazem os saca-rolhas, e não só, e cuspideiras e frappés e etc. Então eles agora têm também essa distribuição da marca e fazem drop stops top. Eles, Okay. Então vamos lá. Já fica a publicidade feita também para os amigos. Olha, saúde. Um brinde à Virgo Wines, um brinde ao Meia Rolha Cast, um brinde ao Garcias. E a todos nós. Exato. É um vinho cheio de power. Mas ainda assim é encorpado, mas elegante ao mesmo tempo. Aqui é uma especiaria bem vincada. Uma especiaria doce. Ele tem estas camadas, a gente consegue sentir a fruta. Tem aqui a fruta presente. A especiaria. Exatamente. Vem aqui os toques da madeira baunilha e etc. também bem presente. Mesmo no finalzinho de boca, só estou a sentir agora. Um fumadozinho ligeiro logo fundo. E depois consegues manter a acidez também. Né? Dá para ver que está fresco, ao mesmo tempo muito equilibrado. E é muito persistente, ainda está aqui. Sim. Aconselho a malta lá em casa a experimentar. Olha, grande vinho. Um belo tanino, dá para sentir. Agora a gente começa aqui a falar e né? dá para ser aqui a pegar um bocadinho aqui, mas é um tanino que eu gosto, assim. Top. Há uma coisa que eu estava a falar com o Daniel também no caminho, que era uma coisa que queria falar contigo. Tu não achas, porque é uma opinião que eu tenho, não existe uma certa resistência nos restaurantes a reformular as cartas de vinhos e quer dizer, eu acho que agora já há uma certa sensibilidade, por exemplo, para os copos. Sim. Que acho que os restaurantes já percebem que pronto, aquele copo de pé baixo com aquele vidro blindado não serve. E pronto, e também já começam a perceber que até os tintos precisam de um frio próprio, que não pode ser na prateleira uma cavezinha, a apanhar sol. Mas eu acho que ainda há uma grande resistência à questão de mas você tem aqui este vinho está em supermercado, está em todo lado, você não quer ter uma seção de vinhos mais cuidada, não quer dar formação à sua equipa. Acho que ainda há muita resistência nesse sentido. Bom, eu vejo que somos um país muito tradicionalista, somos um país cheio de manias, o que é bom e o que é mau ao mesmo tempo. Eu percebi que quando eu cheguei ao Brasil, por exemplo, só vou fazer essa comparação, era muito mais fácil eu colocar uma forma correta de serviço de vinho, de copos, de cartas de vinho, de adegas climatizadas, etc, do que aqui em Portugal. Porquê? Passado. O meu pai sempre fez assim, a minha avó sempre fez assim, a minha tia sempre fez assim, e eu faço assim, e o importante é assim, porque as pessoas daqui acham que ninguém precisa de formação. Toda a gente acha que sabe tudo em relação ao vinho. Porque é cultura, a gente não consegue dissociar uma estadia à mesa sem uma garrafa de vinho. Isso não é uma realidade que acontece fora de Portugal, ou não em todos os países. Então eu vejo que é mais fácil colocar as ideias de bom serviço em países que não têm a cultura do vinho tão tradicional como a nossa do que aqui. Pois. Mas sim, eu acho que estamos a passar agora o momento de uma nova geração. Uma nova geração que já viajou, uma nova geração que está conectada, que está online, que vê e que sente e que prova e comprova essa diferença nos vinhos e depois percebe que realmente faz a diferença. Uma experiência de beber um vinho numa taça, num copo de próprio para vinhos é completamente diferente daquele copo americano, daquele copo de água, etc. Ou daqueles copos grossos, mesmo que seja o copo de vinho, aqueles grossos de baixo, como estavas a falar. São experiências diferentes. Claro. E então, assim, se a gente investe numa garrafa de vinho, porque é que não investir no copo? A mesma coisa de comprares uma Ferrari e não investires para tirar a carta. Claro. Eu costumo dizer que o copo deve custar 10% do valor da garrafa.
Porque é assim, se tu compras uma garrafa de 500 euros, no mínimo, para mim, aquele copo, tem que estar ali. Essa conta é boa. Tem que estar ali até 20, 30 euros o copo. Assim, estás a comprar um vinho mais dispendioso, merece toda uma mise-en-scène, exatamente. todo um copo melhor, um decanter melhor. Eu não consigo justificar como é que uma pessoa paga, às vezes, 1.000 ou 2.000 euros por uma garrafa de vinho e, no mínimo, não bebe num salto. Num salto ou numa categoria semelhante. Sim. Porque acho que, quer dizer, a pessoa tem que estar a beber, é a mesma coisa que tu, lá está, a comparação do Ferrari. Tu vais comprar, quando compras um Ferrari, se calhar vais buscar uns pneus Pirelli, P0, tens que pegar uma coisa a sério. Claro. Não vais buscar aqueles pneus remendados que já estão carecas. É boa comparação. Portanto, acho que tem que haver esse cuidado. E depois, eu já passei por vários restaurantes. E há sempre a dor de cabeça de qualquer patrão, é que os copos partem-se. Mas os copos partem-se porquê? Que é isso que as pessoas têm que perceber. Mau serviço. Exatamente. Primeiro, não há sensibilização às pessoas com o que é que estão a trabalhar. Segundo, não há espaço de armazenamento. Porque hoje em dia os restaurantes, o espaço para o serviço é maximizado ao limite, ou seja, se tu tens um restaurante com 100 metros quadrados, de preferência a sala tem que ter 120 metros quadrados. Porque até na parede ou no teto a gente os tem que meter. E depois, quando queres um armário para guardar copos, não, porque aí tem que estar uma mesa. E depois, como é óbvio, se tu não tens... Se as coisas não estão organizadas, vão-se partir. Claro, e depois é quebras atrás de quebras, e os copos, infelizmente, estão cada vez mais caros. E quanto mais finos, mais caros são. E mais caros. E também a falta de staff para o volume de trabalho, não é? Sim. Porque andamos mais a correr e Pois é, aquela maximização ao máximo tudo, não é? Que é necessário para tentar conter custos, mas não é fácil. E eu já tentei mostrar a um ex-patrão meu que ele ganhava mais dinheiro a ter menos clientes do que a rodar mesas. Sim. Não, sem dúvida, consegues focar. E as pessoas não... Mas ainda... Acho que isso então... Acho que ainda faltam, se calhar, talvez 10 anos para as pessoas perceberem isso. Mais. Porque eu mostrava através de faturas de recibo. Sim. Olha, nós hoje demos... Este dia deu menos mesas, mas o ticket por mês é mais alto. Exato, Porquê? Porque eu tenho que chegar ao cliente, perguntar, olha, hoje vai desejar um aperitivo, depois aconselho-lhe um vinho, depois chega à sobremesa, apresento-lhe uma seleção de vinhos de sobremesa e o cliente aceita a sugestão. E se calhar o ticket médio dispara para o dobro. É verdade. Quando eu já sei, ele senta-se e eu já sei que tenho que o levantar porque lá tenho que meter outro. Sim. Então, aliás, já não queres nem oferecer nada, queres que ele paga quanto logo e vai embora. Infelizmente é isso. E acho que isso acaba por... Hoje em dia a restauração está a sofrer um enorme flagelo e tu deves saber é que não há pessoas para trabalhar. Sim. E também acho que não há pessoas para trabalhar porque também há falta de condição de trabalho, há falta de condições de trabalho e sobretudo acho que há falta de noção de humanismo. Há falta de humanismo em relação a quem está a trabalhar. Não é fácil. É que uma equação que ela é muito difícil de ser fechada, porque os últimos anos eu sempre fui empresário na área. E então eu passei por isso, eu passei pelos dois lados. E aqui tentar chegar aqui a esse equilíbrio é extremamente difícil porque são muitas contas, é uma carga fiscal muito pesada, essa questão da mão de obra complicadíssima, então não é fácil fechar a conta, mas sim, tem que haver esse equilíbrio e eu acho que o principal é haver uma abertura onde patrões e empregados consigam se comunicar para realmente ver aquilo que faz falta. Porque se chegar-se aqui a esse meio termo e dizer assim, olha, para eu trabalhar feliz eu preciso disto, ok, mas eu só te posso dar isto, ok, mas já consigo trabalhar. Se ele não te der, tu não consegues trabalhar, não consegues colocar em prática nem o teu profissionalismo e muito menos aquilo que ele espera, que é a venda. Então é aqui tentar chegar a esse meio campo aqui. Ver uma flexibilidade maior, não é? Sim. Dos dois lados. Por outro lado é o empregado que veste a camisa, realmente vestir a camisa e dizer assim, olha, não, eu vou ter cuidado com limpar este copo porque eu preciso deste trabalho para viver. Se eu conseguir cuidar daquilo que está aqui na empresa, eu vou conseguir ter melhores condições. Então lá está. É ter consciência de ambos os lados. Acho que é isso. Sim. Tem que haver esse equilíbrio. Claro. Tem que haver esse equilíbrio. Sim. E cá em Portugal também como no Brasil falaste, também pecamos um pouco pela falta de mão de obra qualificada. Sim.
Mas depois... Mas olha que temos bem mais aqui, tá? Sim. Não, claro. Só não temos números. Mas, a mão de obra que temos mais em percentual mais qualificada, só que não temos números. Sim. Agora está a surgir, eu falo disto porque estou num hotel e vejo isso, agora está a surgir uma nova geração que eu acho-lhes imensa piada e fico contente por eles serem assim. Que é, eles chegam aos hotéis e aos restaurantes e dizemos assim, olha, fim de semanas. Fim de semanas não. Feriados. Também não. Amanhã, o teu nós alive. Não, pá, está bom tempo. Eu quero ir para É Santos. Horas, isto às vezes é preciso fazer uma hora a mais. Não. Chega a minha hora, isto. E eu acho que, ainda bem que são assim. Porque, não sei se... isso é complicado, é isso. Ainda bem, eu vou explicar porquê. Eu acho que estás a ser um bocado extremista. Também. Ainda bem. Não, porque, ainda bem também não. Ainda bem, mas eu vou justificar porquê. Tá porque bem. Não sei se tu estás dentro da realidade portuguesa. O que acontece em Portugal, e ainda acontece hoje, não tanto em hotéis, mais em restaurantes de rua, é que os horários têm início, mas nunca têm fim. E depois são horas que raramente são remuneradas. E portanto, ainda bem que há uma geração que começa a dizer que não. Porque eu trabalhei em restaurantes que fazia um repartido direto todos os dias. Portanto, começava às 11h30 e terminava à meia-noite, 1, 2, 3 da manhã. Não era pago por isso e era recorrente. Portanto, era a regra. Todos os dias assim. Virava e depois chega uma altura que já não podes nem cobrar porque já é normal. Já é normal. Já faz parte. E ainda bem que esta geração já está a dizer que não. Não, sim. Tem que haver esse equilíbrio e essa conscientização. Mas é exatamente isso que tu estás a dizer. É o equilíbrio. O dizer que não também a tudo acho que também não é correto. Claro. Porque às vezes há circunstâncias de serviço que nós sabemos, estamos aqui, que é necessário fazer mais uma hora. A nossa profissão é muito isso. A gente diverte-se para que a gente trabalha para que os outros se divirtam. Os nossos horários são contrários. Mas também é importante nós divertirmos a fazer o que estamos a fazer. Sem dúvida. Porque isso vai passar para o cliente. Haver condição para isso. Exato. Mas o que eu vejo muito é, principalmente, eu em Portugal, porque são 11 anos também, não são 11 dias. O que eu vejo muito é assim, nós temos uma operação de 10 pessoas na sala, entretanto um vai-se embora e a ideia que me dá, até posso estar errado, e se estiver errado, olha, quem ofenda, me perdoa, é que quem está a olhar para o Excel vê assim, peraí, eu tinha 10 e agora tenho 9, mas eu estou a ver, o serviço está a correr bem, continua, não, peraí, então esquece. Faturamente até a faturação continua mais ou menos igual. Entretanto vai mais um embora, e vai mais um embora, e vai mais um embora. Já não consegue voltar. E depois, ou seja, em vez de se perceber, ok, nós estamos a esticar a corda e chega a uma altura que ela depois parte e depois as pessoas começam todas a ir embora, mas não há essa capacidade, percebes? Não há uma capacidade de perceber e porque na operação também, e tu sabes disso, na operação quando há pessoas a mais, também incomoda, porque às vezes depois peçem pinos na sala, quando elas começam a encontrar. E depois as pessoas todas a querer mostrar serviço. Sim, um já vendeu, mas o outro também já ofereceu, o outro já ofereceu. Pois. E portanto acho que é preciso encontrar sempre um número ótimo de pessoas para trabalhar num restaurante. É o profissionalismo, é a gestão. Gestão hoteleira não é chegar somente a abrir um restaurante e vamos trabalhar. Eu sou bom cozinheiro e tal, vou abrir um restaurante. E mais do que isso, saber com quem é que estás a trabalhar. Sim. Porque às vezes é como uma equipa de futebol. Tu precisas de 11 pessoas em campo. Tu não vais contratar uns avançados. Tens de contratar um guarda-redes, defesas, médios laterais esquerdos, médios laterais direitos. Ou seja, tu tens de conhecer muito bem a tua equipa para que as limitações de sejam comatadas pela... Aquela engrenagem, né? Tem que estar perfeita ali. E às vezes sinto muito que isso não acontece. Ou seja, somos todos números. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas espera aí, aquele é estagiário, aquele começou ontem, aquele não tem experiência na hotelaria, aquele tem muita experiência e se calhar não tem, por exemplo, muita vontade de ensinar porque não gosta. Então temos que olhar para a equipa, saber fazer uma leitura individual e perceber em que é que isso se encaixa para... Olha, quem tem uma boa equipa que é seguro, porque não é fácil ter... Aí é que está. Mas para isso é preciso quem está a sentir essa valorização da parte dos superiores. Sem dúvida. Tem que haver essa premiação, tem que haver, olha... Nem que seja assim, olha, muito obrigado, eu reconheço. Eu acho que é o fator humano. É isso. É o fator humano que é essencial. Sim, cada vez mais as empresas, e lá fora isso já é bastante presente, que é essa ligação humana que existe entre as chefias e as pessoas que estão na operação,
e lá está quase a personalização do... Não é obrigado a todos, é obrigado Daniel porque tu estiveste cá hoje, é obrigado... Dar nome... Dar nome às... Ia dizer dar nome aos bois, mas não, dar nome às pessoas. Às vezes, nunca se sabe. Não. É uma expressão também. Mas é isso. E acho que a hotelaria, a restauração... É a primeira vez que estou num hotel e de facto senti uma diferença abismal. Porque é uma organização muito maior. Diferente. E tem uma estrutura... É muito mais... É uma estrutura, não tem nada a ver. Eu que já passei pelos dois também já percebo. E sinceramente não me vejo tão brevemente, até porque estou na casa em que estou e portanto também não tenciono sair tão cedo. Mas... Estou na casa em que estou... É verdade. Ritz. É isso. Eu digo sempre isso. E não tenciono... Olha, a gente aqui pode falar marcas à vontade, não pode? E portanto não tenciono... Vai que rola algum patrocínio. Ritz! Olha, acho que não. Pá, sei lá, umas diárias, olha, imagina. Vão agora chamar aqui alguém para ir para o podcast, algum internacional. Um sommelier internacional, um chefe internacional, pronto, uma hospedagem, uma coisa do era uma coisa a pensar. Mas restauração de rua acho que muito dificilmente me voltarei a meter, porque também há muita pessoa, eu acho que em Portugal também há um problema que é, tu, por exemplo, se quiseres abrir uma farmácia em Portugal, tu precisas de um técnico farmacêutico. Sim. Tu para abrir um restaurante não precisas de nenhum técnico de restauração. Não. E muitas vezes as pessoas não têm noção de tu podes matar uma pessoa se estiveres a fazer um mau trabalho no restaurante. Uma contaminação alimentar. Alergias. Não, sem dúvida, alergias. E não só, e o mau acondicionamento de um produto, imagina, ovos estragados. Sabes o que é isso? Empatia. Eu acho que as pessoas... Isso, olha, aconteceu-me recentemente. A minha esposa, ela é alérgica à pimenta. Qualquer tipo de pimenta? Só que ela trabalha na cozinha, tá? E ela obriga-se a trabalhar com tudo, com pimenta, e trabalha, às vezes fica 3 ou 4 dias com dor de cabeça, mas ela aguenta-se. Fomos a um restaurante de comida japonesa, e a primeira coisa que a gente chega quando faz um restaurante é, olha... Diz ela, tia. Ela é alérgica à pimenta, tá? Então cuidado aí com as cross-contamination, né? Por isso. Não, tudo bem e tal. Sei que a informação... não passou, ou de alguma forma não chegou ao chefe, ou então a pessoa que estava no atendimento achava que estava tudo bem, que aquilo que eles serviam não era pimenta, ou seja, a falta de formação e informação da equipa de trabalho, né? Isso, acho que teve mais por aí, e quase que matam, né? que era aquele chili pepper, aquela... como é que vem em cima normalmente dos sushis, etc. Que ele é um doce... como é que é? Sim, já sei. O sweet chili. É o sweet chili. E aquilo é pimenta. Pois. Então, mas está cheio de pimenta. Não, isso não é pimenta. Isso é tipo... as pessoas não têm essa informação e sim, matam uma pessoa. Né? Então as pessoas têm que ter essa responsabilidade. Pode acontecer algo muito grave, alguém que não sabe. Sim. E portanto acho grave, que é mesmo grave. É mesmo importante haver essa sensibilização, e quem está à frente dos restaurantes ter um mínimo, devia ser obrigatório. Começou para ter um restaurante, tem que ter um técnico de restauração a trabalhar. Sim. Concordo. Porque não faz sentido às vezes malta que apetece-me ter um restaurante. Então vamos abrir um restaurante. Por acaso não sei como é que está aqui em Portugal, mas por exemplo no Brasil tu precisas ter o acompanhamento de uma nutricionista ou de um nutricionista que faça e que seja responsável por toda essa parte de formação e fichas técnicas, etc, além dos chefes também serem. Que por acaso aqui não sei. Não. A realidade também é outra. Toda a gente os restaurantes precisam ter, mas como o bom brasileiro, tudo dá-se um jeitinho, e aquilo é um espetáculo. Cá em Portugal também é. Aqui em Portugal também. Somos latinos. Aliás, é engraçado que as pessoas dizem o Brasil tal. O Brasil nada mais, nada menos que é uma extensão exponencial daquilo que nós somos. É verdade. Então, se somos bons lá, são muito bons. Se não somos maus lá, são muito maus. Porque é isso. É a escala. É a escala, porque então é essa questão. E se nós aqui temos uma política que é o que é, lá é uma política que é o que é exponencial à escala. Então é isso. Não existe. Os brasileiros ficam chateados às vezes com os portugueses e nos consideram um bocadinho menos inteligentes às vezes. Mas eles não entendem também que somos o passado deles, ou a origem deles. Sim, claro. E por aí vai.
nada contra amigos brasileiros, adoro vocês de paixão e tal, mas é o que acontece, a verdade é essa, temos que aceitar. E és casado com uma, portanto... Não sou, e tenho 2 filhos brasileiros. Os meus filhos nasceram no Brasil, são brasileiros, então, e eu de verdade amo o Brasil de paixão. Enquanto lá estive, eu dizia que eu sou brasileiro por escolha. Sim. Eu escolhi estar lá. Sim. Assim como eu escolhi estar na Inglaterra, não fui obrigado a ir para lá, eu escolhi ir para o país por escolha própria. Então considerava-me que consegui entrar muito rapidamente na cultura, adaptei-me, acho que muitas vezes é isso também, nós conseguimos nos adaptar aonde nós estamos, não podemos esquecer que estamos a entrar numa cultura diferente, então não é a cultura que se vai moldar, e somos sim nós que precisamos nos moldar à cultura e entender, e a certa altura eu já falava com o gerúndio todo, e aliás, de vez em quando ainda me escapa aqui umas aqui. É normal. E ainda bem, são muitos anos. São 14 anos. É normal, e o celular e etc, normal, isso acontece. Mas pronto, é nós nos adaptarmos. Acho que isso acontece e tem que acontecer nós como profissionais e nós a níveis culturais. Claro. Bem, Diogo, chegou a altura. Estamos o intervalo. Intervalo, segunda parte. Não, mas calma, antes de terminar temos aquela pergunta. Não, mas calma. Vai haver mais temporadas, por isso. Pronto, sim. Já estava a ficar preocupado. Não, é porque a gente aqui na página, a gente nem começou a falar, estamos a começar a aquecer agora. Mas o convite para a parte 2 vai aparecer mais tarde ou mais cedo, não te preocupes. Sim. Agora, Diogo. Nós terminamos sempre com aquela pergunta que é: se o mundo terminasse amanhã, qual era o vinho que escolhias para terminar assim? Imagina numa praia. Olha, Copacabana. Se terminasse amanhã e pela impossibilidade de ir buscar aquilo que eu queria, por alguns estarem longe, era o que estivesse mais próximo. Acho que era o vinho que eu beberia. Sim, que ele tivesse à mão. É que eu tivesse à mão. Podia ser um pacote de casaldeira. Não, podia ser. Eu acho que todo o vinho tem o seu segredo, todo o vinho precisa ser respeitado pela forma que ele é feito. Sim. Obviamente que existem vinhos que nós mais gostamos e outros que menos gostamos, aqueles que são mais bem feitos ou menos feitos, mas todo vinho é história. Vinho são pessoas. Vinho é um processo que envolve não apenas aquela garrafa que nós compramos na garrafeira no supermercado e abrimos e bebemos só por beber. Existe uma história por trás. É verdade. Então eu respeito isso, eu reconheço isso, e para mim vinho bom é o vinho aberto e vinho na taça. Boa, um brinde. Grande frase. Vou memorizar essa frase. A nossa. Saúde. E olha, muito obrigado. Pedro. Eu é que agradeço pelo convite. Nós é que agradecemos. Espero que vocês continuem durante muito tempo a fazer, acho que é muito importante. Precisamos trazer a conscientização da nossa profissão, né? Tanto sommeliers como profissionais de uma forma geral da hotelaria, porque acho que temos esse lack de informação. Sim. Então parabéns para vocês, olha, e permaneçam firmes e fortes. Muito obrigado, Pedro. Tem muito para fazer. Pedro. Sim, já temos cheios de ideias para a temporada 3, por isso fiquem atentos. Aí já vão haver coisas aí, até coisas a acontecer aí fora. Vai ser uma coisa cheia. Em garrafeiras, será? Pode ser. Aqui... Comporta. Olha. Acho que era gostou. Está aqui a aparecer mais alguma coisa. Por acaso nós falámos. Eu não sei de nada. Nós falámos numa questão de fazer on the road. Fazer qualquer coisa numa garrafeira. Olha, eu não sei de nada, mas só estou aqui. Olha, fica o convite. Vamos falando. Tanto para vocês quanto para quem nos está a assistir, de nos visitar na Garcias e nos seguir. Eric, passa só o Instagram. Falta só passar o Instagram do Pedro. Pronto, tem o Instagram também, que é Pedro Luz _. Como é que é underline? É underscore ou underline. Som, sommelier, não é técnico de som. Técnico que a gente deixa ali para o Eric, que é o nosso técnico audiovisual e de som e tudo. Olha eu aí. Isto aqui foi numa provazinha que fiz agora a semana passada, fui convidado e com muito gosto, e agradeço à CVR do Dão por me ter convidado para ser juiz na prova de vinhos. Temos algumas coisinhas já estou de cá. Eu tive o prazer de conhecer o enólogo da Chateau d'Yquem. Então, nós trouxemos ele ao GNC4 lá no clube, e fizemos uma prova para sommeliers. Fiquem atentos, às vezes a gente lança umas coisinhas aí e algumas dicas. Paulo Laureano, que é um dos nossos parceiros,
e só algumas fotografias. A partir daqui para baixo é Brasil, e daqui do eixo tinto para cima. Olha, quando eu fiz a minha... Lá está, eu tinha feito a minha live com ele no dia 27/1/2022. Aliás, a ideia é o Rodrigo Quina já está a falar de algum tempo, mas é o Rodrigo Quina vir cá e nós depois fazemos lá com ele também uma live com ele. Exatamente. Boa, deixa de arranjar, eu ia dizer deixa de ser preguiçoso, mas não é. Arranja um tempozinho na tua agenda, é porque ele só quer Brasil agora. Ele já encontrou o mercado ali naquele Brasil, que é um espetáculo. E vem para cá o Rodrigo porque vale a pena. Por acaso, eu até comentei por causa daquela primeira conversa que nós tivemos, assim, só muito rápido para terminar, porque eu vi um rapaz no Brasil que começou, eu quando estávamos na pandemia queria um pequeno negócio, nem se pode considerar negócio porque aquilo não teve expressão para isso, mas de um pequeno serviço de entrega de vinhos em casa. E foi um serviço, foi um trabalho assim um pouco estoico, porque de facto trabalhei um pouco na produção de conteúdo e falar com pessoas, não sei o quê, e tive ainda algum trabalho e algum resultado disso. Mas vi um rapaz que até me fez lembrar a minha pessoa, que ele começou exatamente o mesmo trabalho, mas no Brasil. Só que a diferença é que ele num ano montou uma loja de vinhos. Porque aquilo escalou de uma forma tão rápida que ele, ao final de um ano, já teve que ter mais 2 sócios para o ajudar na estrutura, e depois decidiu que a procura era tanta que abriu um espaço físico para que as pessoas também pudessem procurar na loja e poder ir comprar. Quer dizer, é para tu veres a escala. São dimensões diferentes, são culturas diferentes, são momentos também diferentes. Eles estão num momento diferente do nosso, pela localização deles, por onde eles estão colocados e etc. Então é isso, acho que tem muito a ver com isso. E também acho que o consumidor brasileiro é mais agressivo que o português. Sim. Por causa da cultura americana. Eles são um pouco influenciados por isso. São extremamente influenciados por isso. Eles têm uma cultura muito americanizada. Eles tentam dissociar-se disso, mas não conseguem. São muito americanizados. Aliás, todo o novo mundo o é. Sim. A gente vê isso, os Estados Unidos conseguiram impor-se para o novo mundo. Eles tentam fazer isso com a Europa, que é mais difícil porque a gente tem muito mais tradição. Mas é isso. A gente só consegue crescer quando a gente tem algum objetivo, e eu acho que o objetivo desses países é serem como os Estados Unidos foram, talvez não como sejam agora, mas como foram. Então acho que esse era o propósito. O gol. O gol era essa a ideia. Enfim, muito bem. Então olha, terminamos mais uma vez, Pedro, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi um prazer. Obrigado a vocês. Um abraço ao Pedro. Ao Pedro Neves, que não está connosco. Ele não está, mas está. Ele está em espírito. Está em pensamento. Está em pensamento. Só para dizer que a gente não te esqueceu de ti. Um brinde também ao Érico. Obrigado. Ele que é responsável por nos passar essas imagens todas. E ele agora já vai provar. Vai provar. Ele agora é um enófilo. Na verdade, ele é que é o verdadeiro provador. Exatamente. E vocês lá em casa que nos estão a ver, sigam, aproveitem, metam like. Vão lá atrás ver os episódios que já passaram, que vão ver grandes histórias para poder rever e contar aos amigos. Grandes episódios. Também estamos presentes no Instagram, no Spotify. Tu que vais no carro a conduzir e não tens tempo para estar a ver o telemóvel, não mexas no telemóvel, metes só o Spotify a dar e ouve aqui as nossas histórias. E, um brinde. Virguines. E Virguines, claro, Virguines, nosso parceiro. Portanto, já sabem, se algum que o vinho que nós apresentarmos e outros, eles têm outras gamas e outros vinhos de outras regiões também muito bons, vão lá, coloquem o código de desconto na compra e já sabem, conseguem comprar vinhos pequenos produtores, grande qualidade, a um bom preço. E coisas muito específicas e diferentes. Sim. Grande vinho. Grande vinho. Um abraço ao Arthur também. E obrigado a vocês aí em casa. Obrigado pessoal.